Salmo 111. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Versículo 7. Jesus, o Criador do Universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. O Verbo por intermédio do qual foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Estava presente no ato da criação do mundo. Em Cristo, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Foi a fonte vivificante da feitura original. Nele foram criados desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, o Grande Conflito, página 678, fazendo memoráveis as suas maravilhas. A expressão no princípio, em Gênesis 1, capítulo 1, portanto, aponta não somente para um tempo determinado, mas para aquele que o determinou. Da mesma forma, encontramos no princípio da sabedoria uma ponte de ligação com o céu que envolve obediência, fidelidade e retidão. Obediência a todos os seus preceitos, fidelidade à sua aliança e retidão em praticar o temor do Senhor. Como a própria expressão já revela, o temor é do Senhor e não algo que nos seja inerente, porque o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Algo que só pode vir de Deus. E a sabedoria também um atributo divino, como está escrito: desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios capítulo 8, versículo 23. Tem sido assustadora a maneira pela qual muitos têm sediado no coração a ideia de que há harmonia entre a teoria da evolução e a Bíblia, mas há um total desacordo entre um e outro. Mediante tal pensamento, teríamos de tombar toda a Bíblia e rejeitar a sua autoridade. Com a intrepidez e confiança de quem temia a Deus, o salmista destacou a fidelidade e imutabilidade dos preceitos divinos. Estáveis são eles para todo o sempre, corroborando com as palavras daquele que foi enviado para a nossa redenção. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 18. Jesus, o princípio, a palavra, a sabedoria, se submeteu a uma encarnação sujeita a cair para, por sua vitória, nos levantar. Nele, em cujas obras há glória e majestade, podemos encontrar a mina de onde brotam os tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. Desde o princípio, quando manifestou o poder das suas obras, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Quando voltará em glória e majestade, Jesus, o nosso Criador e Redentor, o princípio e o fim, indica ao homem um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Perto como estamos de contemplá-lo revestido como o Ômega, que ele nos encontre como aqueles que o temem na companhia dos justos. Para que isso aconteça em nossa vida, vigiemos e oremos. Um feliz sábado, Assembleia dos Justos. Parabéns às crianças adventistas e aventureiros pelo seu dia. Deus os abençoe e os guarde.
Rosana Garcia Barros.